Jeremias capítulo 7. Versículo 1 em diante. Glória a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, glória a Deus, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vossos próprios mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais de séculos em séculos. Eis que vos confiais em palavras falsas, e para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, queimareis incensos a Baal, andareis após outros deuses que não conhecestes. Aleluia. E então virei a vós, poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres? Podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando e não ouviste, chamei-vos e não respondeste, farei também a esta casa, se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar, que vos dei a vós e aos vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem o importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para que me provoquem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra. Acender-se-ão e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra de Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifício. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus,
e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-vos. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. E disseram-lhe, pois, todas essas palavras, mas não dirás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Elegirás uma gente esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Aleluia. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Hirom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Hinom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Assim diz o Senhor. Amém. Jeová. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra essa tremenda do Senhor, para um povo a qual o Senhor, Ele diz, arrepende-te, porque proclamei este lugar como casa do Senhor. Glória a Deus. Proclamei este lugar, aleluia, para que o meu nome fosse proclamado nele, para que o meu nome, a minha bandeira fosse levantada. E muitos entraram pelas minhas portas, louvado seja o nome do Senhor, e trouxeram suas abominações, e trouxeram a tudo aquilo que estava em seus corações, e não ouviram a palavra do Senhor, e não deram ouvidos à correção. E o Senhor, aleluia, Ele enviou profetas. O Senhor, aleluia, Ele tem enviado profetas a muitas pessoas. O Senhor, Ele tem falado a muitos corações. Ele tem falado pelas madrugadas. O Senhor tem falado por onde quer que ande. Aleluia, o Senhor tem despertado. O Senhor tem colocado, aleluia, em seus corações, aleluia, a tua palavra, mas não tem dado ouvido. Tem, aleluia, muitos têm tapado os seus ouvidos e fechado os seus corações, trancado as suas portas para não ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor diz, haverá dia que você clamará, haverá um dia em que você pedirá, aleluia, pela bênção do Senhor. Haverá um dia em que você clamará pelos profetas do Senhor, e não haverão mais. Haverá um dia que você, aleluia, precisará, louvado seja o nome do Senhor, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Mas por causa da sua abominação, assim diz a palavra do Senhor, por causa das ameaças proferidas à porta do templo do Senhor, por causa das abominações, das feitiçarias, por causa da macumbaria, por causa da idolatria a outros deuses, o Senhor diz assim também, né? Quando naquele dia assim os necessitar, não clame a mim por este povo, porque os meus olhos não estarão mais voltados
para este povo, porque no dia da minha visitação, a qual eu tenho clamado, a qual eu tenho falado, a qual eu tenho dado oportunidade, a qual eu tenho dito, aleluia, eu sou o Senhor teu Deus, aleluia, não há outro além de mim, volte-se a minha presença, volte-se a minha vontade, volte-se, aleluia, a fazer aquilo a qual eu tenho determinado na sua vida. E muitos têm dito assim, mas o Senhor é naquele lugar, mas o Senhor é com aquele povo, mas o Senhor é com este pastor, mas o Senhor é com aquele lugar tão pequeno, tão feio. E o Senhor diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Por acaso eu deixarei Aleluia. essas pessoas fazerem o que bem entendem, essas pessoas proferirem maldição, proferirem palavras contrárias diante do meu templo e levantarem inimigos contra o templo que eu levantei? Glória. Por um acaso foi a vocês que eles afrontaram? Não. Diz a palavra do Senhor, não foi a vocês, mas foi a mim. O Senhor Deus poderoso, tremendo na batalha, Criador dos céus e da terra. Ele diz que quanto mais ele falava na sua palavra, quanto mais, aleluia, ele levantou pessoas para falar da palavra dele, para que pudessem voltar ao caminho do Senhor e fazer, aleluia, aonde ele assim determinou, fazer a vontade dele acontecer na vida de cada um. Quanto mais ele fala, mais os corações são endurecidos, mais palavras de maldição são levantadas, mais viram o rosto e dão de ombros e dizem, não, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. E o Senhor diz, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Por acaso não vês? Por acaso não é a mim que eles provocaram a ira? E não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? A vontade que temos é de clamar ao Senhor e pedir, Senhor, tende misericórdia. Senhor, tende compaixão. Senhor, estende a tua mão. Vem com o teu poder, vem com a tua glória. Mas o Senhor diz, não. Porque o tempo, aleluia, do Senhor se levantar e agir em prol dos teus servos, e agir em prol das suas igrejas, e agir em prol, aleluia, dos ministros do Senhor. Aleluia. Já está chegando. Vem, Senhor Jesus. O reino do Senhor Jesus já está chegando. E o Senhor, aleluia, tem enviado as suas tropas de justiça. E o Senhor já tem enviado, aleluia, os teus anjos, os seus poderosos na batalha. Porque, aleluia, a ira do Senhor já tem se acendido por tantas rebeldias, por tanta desobediência, por tantas pessoas fazendo coisas no nome do Senhor Jesus, dizendo que Deus falou com ele, dizendo que Deus o mandou fazer desta forma, e Deus não mandou coisíssima nenhuma, dizendo que Deus, aleluia, é que tem mostrado, é que tem falado, e tem amaldiçoado os servos do Senhor, os profetas da casa do Senhor. Quantos têm usado a palavra do Senhor para tentar, aleluia, bater os servos do Senhor?
Mas assim diz o Senhor nesta noite. Assim diz o Todo-Poderoso. O Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque contaminaram, aleluia, os atos do Senhor. Contaminaram, aleluia, a terra do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor nesse dia de hoje. Eu estendi, aleluia, a palavra do Senhor a Jeremias 9. E eu estava lendo essa palavra e o Senhor falava no meu coração que Ele não tem prazer. Porque a máscara de muitos vai cair. Porque Ele tem aborrecido, aleluia, porque Ele é um Deus justo, aleluia, e Ele tem se aborrecido com a maldade dos corações, as apostasias do povo de Deus que tem feito grandes e coisas terríveis, aleluia, em Teu nome, e dizendo que é Ele que tem estado no controle da sua vida. E Ele tem dito, aleluia, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão para a minha presença. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém como uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar para a minha presença. Eu escutei, eu ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo que fiz eu. Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, o crow e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Estão vendo, aleluia, a mão do Senhor estendida. Estão vendo a mão do Senhor fazendo. Estão vendo a mão do Senhor agindo. Mas não reconhecem, aleluia, o juízo do Senhor, nosso Deus. Como dizem muito, nós somos sábios. E a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, porque rejeitaram a palavra do Senhor. Muitos têm se levantado com sabedorias humanas. Muitos têm se levantado com sabedorias, vida de si mesmo, porque acham que pegam a palavra do Senhor e interpretam a palavra do Senhor ao seu bel prazer. Interpretam a palavra do Senhor conforme as suas iniquidades, conforme a sua vontade, e colocam ela diante da sua presença, como se a palavra do Senhor ela pudesse ser usada de qualquer maneira e viesse fazer, aleluia, no estalo de mágica tudo aquilo que está em seus corações perversos. Porque darei as suas mulheres, diz o Senhor, a outros, e as suas herdades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles dá a avareza, cada um deles usa de falsidade. Curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se em cometer abominação,
Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham e nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar. Assim diz o Senhor. Sabe o que isso quer dizer, amado? O Senhor está dizendo aqui a falsos profetas, a falsos pastores que têm pregado paz, que tem pregado: olha, amado, você vai que vai dar tudo bem, vai que Deus é contigo, vai que a tua família, aleluia, será abençoada, onde que Deus já decretou, aleluia, que Ele não tem olhado, porque não tem paz alguma, porque não há sinceridade em corações. É isso que a palavra de Deus está falando, querido. Que os corações estão dados à avareza, os corações estão dados somente a si mesmo. Vem a nós e o teu reino do Senhor a nada. Estão buscando as promessas de Deus em suas vidas, e Deus pergunta: aonde está as tuas promessas para comigo? Aonde está as tuas palavras que tu disseste diante da minha presença? E Satanás tem usado muitos homens e mulheres, dizendo-se ser profetas, dizendo-se ser pastores, que tem interpretado a palavra de Deus totalmente ao contrário, que tem abandonado a verdade do Senhor e que tem buscado simplesmente encher os bancos das suas igrejas, não importando com a salvação de A ou de B, não importando com a salvação das ovelhas, não importando em ensinar, aleluia, o arrependimento, não importando em ensinar, aleluia, aleluia, a viver, aleluia, uma vida santa, uma vida de mudança. E muitos têm se deixado levar pelas palavras enganosas, e o Senhor tem dito: por acaso vou eu permitir que isso continue dessa maneira? Por acaso não vou eu me levantar e fazer alguma coisa? É a palavra do Senhor que está falando aos nossos corações nesta noite. É a palavra do Senhor que está dizendo para nós nesta noite que o Senhor Deus, Ele não é um Deus de mentira, de engano. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas palavras. O quanto a nossa nação tem sofrido, o quanto, aleluia, muitos bairros têm sofrido assolações, porque não têm visto, não têm olhado para o livramento, os livramentos que Deus tem dado. Quantas vezes Deus livrou este lugar? Quantas vezes Deus, aleluia, enviou os teus anjos e não permitiu que Satanás viesse afrontar, e não permitiu que Satanás viesse, aleluia, levantar a sua bandeira sobre este lugar. Quantas vezes o Senhor curou, quantas vezes o Senhor libertou, mas o Senhor, aleluia, Ele diz: eis que rejeitaram a palavra do Senhor e quiseram andar diante dos seus próprios caminhos, diante da sua própria sabedoria. E muitos têm perguntado: onde está Deus?
Cadê o Senhor que não olha por nós, Senhor? Aonde está Deus que não vem nos ajudar? E o Senhor diz: cairão os homens e não tornarão a levantar? Vão continuar caídos? Vão continuar, aleluia, vazios? Vão continuar querendo andar segundo as suas próprias concupiscências? Vão esperar o mal chegar, porque eu virarei o rosto. O Senhor tem dito que vai virar o rosto para muitas pessoas. Mas o Senhor não diz que vai virar o rosto, não é para o mundo, para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, não. O Senhor vai virar o rosto, é para aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza que nesta São Gonçalo, se 10% da população de São Gonçalo, 10% um dia não entraram dentro de uma igreja, é muita coisa. Se 10% um dia não aceitaram Jesus, um dia não cantaram num conjunto de uma criança, um dia não cantaram numa mocidade, um dia não fizeram parte de uma visitação, um dia não cantaram, aleluia, louvores ao Senhor dentro de uma igreja, é muito. Mas você vai ver hoje, praticamente 60%, 70% da população são desviados, são filhos de crente que andam nos caminhos errados, são mulheres e homens que um dia pregaram a palavra, que um dia falaram de Jesus, que um dia entregaram um folheto, e se apostataram da fé. Um dia já foi dirigente de uma mocidade, um dia já foi dirigente de um conjunto de criança, Glória a Deus. um dia já foi uma mulher de círculo de oração, um homem que subia no monte. Meu Deus. E hoje estão como mendigos espirituais. E mesmo assim o Senhor falando, e mesmo o Senhor enviando os profetas, e mesmo o Senhor falando pelas madrugadas, eu tenho certeza que o Senhor tem dado sonhos, o Senhor tem falado com vidas, o Senhor, aleluia, tem enviado profetas. E mesmo assim, não são capazes de ouvir e dar ouvidos à voz do Senhor. E o Senhor diz: porque pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua. Sabe o que é uma apostasia, uma apóstata? É aquele que largou a mão do arado. É aquele que voltou atrás nas suas palavras com o Senhor. Quando o Senhor fala apostasia dos apóstatas de dentro da casa do Senhor, Ele fala daqueles que um dia prometeram e firmaram promessas diante do Senhor, levantaram suas mãos e aceitaram a Jesus como seu Salvador. E no primeiro momento que as coisas não correram do jeito, da sua maneira, e no primeiro momento que houve um não do Senhor, ou do pastor, ou seja lá de quem fosse o seu dirigente, e no primeiro momento que a dificuldade veio, que a doença veio, que
a enfermidade, que a tristeza veio. Ele abandonou tudo aquilo que ele falou diante do Senhor. É isso que quer dizer apostasia. Se você quiser, vai pesquisar. Apostasia é coisa abominável diante do Senhor. O Senhor tem chamado o seu povo para a salvação. O Senhor tem chamado o seu povo para a libertação. O Senhor tem chamado o seu povo para a santidade. Queridos, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, o Senhor tem dado oportunidade. O Senhor tem dado, aleluia, livramentos a vidas. E Ele tem dito, aleluia, não espere o dia que o Senhor irá virar o rosto para você. Não espere o dia da adversidade chegar e o Senhor não ouvir a você. Mas o Senhor, que é isso? O Senhor é misericordioso. Não adianta, querido, querer. Não adianta, pastores, querer passar a mão na cabeça de ovelhas erradas. Não adianta, porque você vai nadar e vai morrer na praia. Você vai, aleluia, dizer que está servindo ao Senhor e você não está servindo nada, porque não há mudança na sua vida. E o Senhor está dizendo aos mentirosos, a falsidade está aqui na palavra do Senhor, no versículo 10. Portanto, darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possuas, porque desde o menor até o maior, cada um deles te dá avareza. Desde o profeta ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E muitas pessoas sabem que estão sendo enganados. Sabe da verdade da palavra do Senhor. Sabe que o tempo de Deus é agora. Sabe que o tempo de dar frutos é agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Não adianta querermos fingir. Queremos fingir ser uma coisa que não somos. Não adianta. Não adianta querer dizer que é cristão, mas continua na mentira, continua na avareza, continua na falsidade, na fornicação. Não adianta. Porque a palavra de Deus, aleluia, ela é uma só. E ela não volta vazia, e ela não é mentirosa. Santo Deus. Não adianta você querer dizer, aleluia, que esta igreja te julga. Porque não é julgar, querer trazer você para a verdade. É querer te arrancar do caminho do inferno e te levar à salvação de Deus. Vai haver dias que muitos vão querer ouvir uma palavra e ela não vai ter mais. Vai haver dias em que muitos vão querer receber uma oração e não vai ter mais. Porque os olhos, o rosto do Senhor vai se virar. E o rosto do Senhor diz: não clame por este povo, porque eu não ouvirei mais. Queridos, isso é duro demais. Não clame por este povo, porque não interceda por eles, porque eu não vou ouvir mais. Porque há quanto tempo eu tenho falado. E muitas pessoas fecham as portas, tanto das suas casas, como também do seu coração, para não ouvir a voz do Senhor.
E tudo aquilo que o Senhor deu, tudo aquilo que o Senhor compartilhou. Eu quero terminar minha palavra agora, deixando só uma palavra que veio ao meu coração neste momento. Porque muitas pessoas falam assim, mas ela só prega o Velho Testamento, mas no Novo Testamento, não, nós vivemos pela graça, nós vivemos pela bondade de Deus, nós vivemos, aleluia. Jesus, ele não veio para abolir a lei. Jesus, ele veio para consertar a lei e firmá-la, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não adianta você crer e você não querer obedecer a palavra do Senhor. Não adianta você dizer que crê e ser batizado, se não houver obediência, não houver temor de Deus. E uma parábola que me chamou muita atenção, que fala da parábola dos lavradores maus, que está em Mateus 21, no versículo 33 em diante, depois você possa ler, mas que fala de um homem, um pai de família, que havia plantado uma vinha e se concidou a ela num valado, construiu nela um lagar e edificou nela uma torre e arrendou-a a uns lavradores e saiu e deixou aqueles lavradores lavando a terra para ele. E chegando o tempo dos frutos, aquele homem enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, sendo maus, apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. E aquele homem, novamente, ele enviou mais uma vez outros servos. E assim ele fez e mandou num número maior, e cada vez num número maior. E aqueles lavradores fizeram da mesma forma. Mataram, apedrejaram e feriram. Mas por último, aquele homem enviou o seu filho e disse, então eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho, sendo meu filho, eles vão respeitar, sendo meu filho, eles vão ouvir, porque meu filho é o príncipe, é o herdeiro. Então eu vou enviar ele lá, para que ele possa pedir a prestação de conta àqueles lavradores, daquilo que eu dei a eles para que eles viessem a fazer. E da mesma forma, eles vendo o filho daquele grande homem, ele falou uns com os outros, olha, vinde, vamos matar ele, vamos apoderar-se da sua herança, porque afinal de contas ele é um filho, ele é o herdeiro do reino, ele é o herdeiro das terras. Vamos matar ele, vamos ficar com aquilo que é dele. E Jesus perguntando, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E dizem eles, dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, e a seu tempo lhes dei os frutos. E Jesus disse, nunca lestes as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Glória a Deus.
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que os dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que Jesus falava deles. O que é os príncipes e os fariseus daquela época? Eram os falsos crentes. Eram aqueles que iam para os templos, louvavam, honravam, e clamavam, e sapateavam, e falavam em alta voz. E dizia, batia no peito e dizia que Deus era com eles. Mas os seus corações eram mentirosos. Seus corações eram perversos. Os seus corações eram contrários à palavra do Senhor Jesus. Os seus corações eram contrários à verdade. Os seus corações eram contrários, aleluia, à santidade. Não aceitavam a Jesus como sendo o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E rejeitaram a pedra que é Jesus, que foi posta por cabeça. Eu termino essa palavra dizendo as palavras que Jesus falou. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Aleluia. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Aleluia. Assim diz o Senhor Jeová, o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus, aleluia, possa falar aos nossos corações. E possa te despertar a saber, aleluia, que o Senhor não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Assim ele disse, assim ele fará. Todas as coisas nesta vida podem passar, querido. Todas as coisas nesta vida podem passar. Todas as coisas nesta vida podem mudar. Mas Jesus continua sendo o mesmo. E a sua palavra não muda. E a sua verdade é única e fiel. E somente aqueles a quem derem ouvidos à voz do Senhor herdarão o reino de Deus. Que esta fique esta palavra nos nossos corações nesta noite, e possamos dar os frutos de verdade, que possamos ser os crentes verdadeiros, fiéis, santos, irrepreensíveis, que não temos nada do que se envergonhar, que não temos do que ser acusados. O mundo pode até nos acusar, o inferno pode até tentar, mas o Senhor Jesus é aquele que sonda os corações, esquadrinha os rins e conhece aquilo que vai em cada coração, conhece a sinceridade de cada vida, conhece os caminhos de cada um e sabe quem realmente é a diferença
entre o que serve a Ele e o que não serve, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Paizinho amado, Paizinho santo, nesta noite, ó Deus querido, queremos te agradecer por mais um momento que o Senhor, Pai, nos usou como atalaia. O Senhor, ó Deus querido, nos usou como trombeta nessa terra, para despertar, Senhor, corações que estão adormecidos, vidas, Senhor amado, que estão caminhando, Senhor, por caminhos largos. E, ó Deus querido, Tu tens, Senhor amado, trazido a Sua palavra, para que, ó Deus amado, eles possam ter, Senhor, um despertamento, eles possam, ó Deus querido, endireitar as suas veredas, e possam, Deus querido, naquele grande dia, quando o Senhor tocar a trombeta, eles possam ser um dos tais que vão ouvir, Senhor, a Tua voz chamando por cada um dos seus nomes. E possa ser, ó Deus querido, aquela igreja adornada, amada, santificada, restaurada. E não, ó Deus querido, uma igreja de mentira, de falsidade, de fingimentos e afrontas. Que venham, Senhor amado, ouvir, ó Deus querido, a Tua voz nesta noite. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor ainda, Senhor amado, tem se mostrado fiel. E tem se mostrado, Senhor, que Tu és um Deus de reconciliação. Tem se mostrado que Tu és um Deus, Pai, que perdoa os pecados, que sara a terra ferida, que ouve, ó Deus querido, aquele que se arrepende, que perdoa, que limpa, Senhor, aquele que está sujo, que faz milagre. Tu és um Deus que se importa com as nossas miseráveis vidas, que mesmo tendo Sua glória infinita, Tu se importa, Senhor, com muitos que ainda viram as costas para Ti. Que nesta noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa ter acesso neste momento a corações, a vidas, a ouvidos, que possam ouvir e dar ouvidos à Tua palavra. Que corações possam se derreter diante da Tua palavra. Que corações, ó Deus querido, possam, Senhor, se quebrantar. E caminhos tortos, Senhor, possam se endireitar. E que Tu possas ainda chamar, ó Deus querido, um povo rebelde, uma casa rebelde, de povo santo, de povo amado, de povo escolhido Teu, em nome de Jesus Cristo. Que nesta noite, Pai, eu entrego em Tuas mãos as nossas vidas que aqui estamos, que os nossos louvores, adoração, Pai, que nesta noite Tu possas, Senhor, receber diante do Teu trono. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, os impedimentos, ó Deus querido, das barreiras possam ter caído por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E que estes, ó Deus, que trabalham no oculto e no escondido, possam perceber e se aperceber, ó Deus querido, que eles não podem, Senhor amado, pelejar contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles não podem, Senhor amado, pelejar, ó Deus querido, e sair vencedor diante de um Deus que é poderoso. Que eles possam se arrepender
que os seus olhos possam ser abertos, que eles possam se render à tua majestade, se render ao teu domínio, ao teu poder, em nome de Jesus Cristo. Que os desviados, Senhor amado, venham se arrepender, ó Deus querido, do mal que tem, ó Deus querido, subido às suas narinas. Venham se arrepender, ó Deus querido, de toda, Deus querido, iniquidade, de toda perversidade, de toda maledicência, de toda apostasia. Que eles possam, ó Deus querido, olhar para Ti nesta noite, deixar de lado, Senhor, o orgulho, a soberba, deixar de lado, ó Deus querido, as suas próprias concupiscências, seus próprios caminhos, e se arrepender, Senhor, a Ti como Deus poderoso, vivo e tremendo. E possam dar ouvidos, Senhor, para que as suas almas possam ainda ser salvas. Porque muitos, ó Deus querido, têm dado ouvidos, Senhor, a falsos profetas, a falsas palavras. E sabem, ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus querido, tem virado o rosto. E sabem, ó Deus querido, que os seus caminhos estão, Pai, trilhando caminhos errados. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa ter acesso a essas vidas. O Teu Espírito Santo possa ter acesso a esses corações. E possa, Deus querido, fazer uma grande obra. E possa fazer, Deus querido, de suas vidas, vidas restauradas, libertas, transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Se conosco, dá uma noite de sono tranquila, abençoada. Ó Deus querido, livra-nos da seta do inimigo, da maldade. Livra-nos, Seu Deus querido, da perversidade de corações, das abominações, ó Deus querido, das maldições lançadas sobre essas portas, ó Deus. Livra-nos, ó Deus querido, dos olhares malignos que vivem, Senhor, ó Deus querido, escondidos, ó Deus querido, espiando na espreita, Pai. Joga por terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Livra-nos, ó Deus, das palavras de maldição. Livra-nos da bala perdida, do assalto, da enfermidade, das afrontas. Pelo poder do nome de Jesus, se é conosco. Que venha o Teu reino e a Tua vontade, porque Tu és santo, Teu é o poder, Tua é a glória, para todo sempre, nas nossas vidas, e todos possamos dizer amém, amém, glória a Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um que ouviu e deu ouvidos à voz do Senhor e se arrependeu e fez propósito em seu coração de servir ao Senhor, de voltar aonde foi que caiu e ser uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. E sobre todo aquele que espera e aguarda a volta do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Esta é a bênção do Senhor sobre este lugar, nesta noite. Em nome de Jesus, todos possamos dizer amém. Glória a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.